Subiu para 100 o número de mortos por conta das chuvas em Pernambuco. As operações de buscas continuam em meio ao risco de novos temporais em áreas já atingidas por enchentes e deslizamentos nos últimos dias. Para falar sobre a situação no estado, a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas. Coronel, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Bem, coronel, a gente viu que o número subiu de mortos. No momento são 16 desaparecidos e também mais de 6 mil desabrigados. Gostaria que o senhor atualizasse para a gente, principalmente, como é que está sendo feito o trabalho das forças de segurança na busca pelos desaparecidos. Esse é um trabalho das ações de bombeiro, né, dos corpos de bombeiros, que atuam coordenando os demais esforços das Forças Armadas, das máquinas, de todos os equipamentos necessários para atingir esses objetivos. E, logicamente, que paralelo a isso, não menos importante, tem a assistência social e a saúde, acolhendo essas famílias enlutadas, né, e principalmente essas que estão com os desaparecidos, que têm todo o direito de sepultar os seus mortos. Oi, secretário, boa tarde. Obrigado por falar com a gente. Bom, a gente vê então essa atualização desse número, né? A gente até então tinha o número de 91 mortos, agora subiu para 100, mais 9 mortos, então, portanto, nessa tragédia. Expectativa, previsão de mais chuva. As pessoas que estão em áreas de risco, de fato, estão conseguindo sair, porque a gente sabe que muitas delas não têm para onde ir. E esse trabalho está sendo feito para evitar que aconteçam mais mortes? Isso está sendo feito. A gente precisa, inclusive, aproveitar essa oportunidade, esse espaço tão importante que a CNN nos dá, porque, às vezes, há resistência natural das pessoas que moram em casas de risco de saírem das suas casas. Eles não acreditam que possa acontecer com eles. E, às vezes, a gente tem notícias aqui de a necessidade, inclusive, de judicialização disso. Logicamente que todas as forças das defesas civis municipais, do governo do estado, dos corpos de bombeiros, estão trabalhando junto com as polícias, com as guardas municipais, para a retirada dessas pessoas, porque nós não podemos ter mais mortes em função dessas chuvas. E os terrenos estão totalmente vulneráveis a isso, em função do acumulado de chuvas e também da previsão que vem por aí. A gente até entende, né, o desespero das pessoas deixarem suas casas, tudo aquilo que conquistaram ao longo da vida, mas um dos muitos vídeos que circularam mostram justamente um homem, a questão de centímetros, a casa caindo na frente dele, uma cena horrível. Nós vamos trazer aqui para a nossa roda de conversas a Basília Rodrigues, que tem uma pergunta ao senhor. Oi, secretário, tudo bem? Muito obrigada. Mais uma vez, entrevista aqui, nos dando esclarecimento. Eu gostaria de saber se o governo federal já liberou recursos para o município do Recife e também para aqueles outros que estavam listados ali com estado de calamidade, já reconhecido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Ontem a gente deu aqui na CNN que faltava, dependia de um levantamento de danos e do número de pessoas afetadas, ou seja, para o governo liberar, faltavam chegar essas informações das prefeituras. Isso já aconteceu e o dinheiro já foi liberado? Também queria que o senhor explicasse isso, a diferença entre necessidade urgente e burocracia. Por que ter acesso a essas informações se a necessidade parece ser tão visível e urgente, Está na cara da gente aí nas imagens. Essa pergunta sua é muito importante. A questão não é burocracia, é um formulário que precisa ser preenchido, informando a quantidade de pessoas que vão ser atendidas e o que elas precisam. Elas precisam de colchões, elas precisam de kits dormitório, elas precisam de cestas básicas, de kits de higiene. Então, é um formulário simples dentro de um sistema informatizado por onde vem o recurso. Então, eu não tenho condição de liberar um recurso sem um sistema informatizado que contabiliza os valores e que libera o recurso na conta do município. Então, não há burocracia, mas há um mínimo de informações que o município tem que incluir nesse formulário de uma página. Então, a gente precisa que os municípios realmente eles passem essas informações no sistema que é rápido. Ele inseriu lá, chega para nós aqui, nós analisamos e no mesmo dia, no dia seguinte, o recurso está liberado. Nós montamos aqui na Defesa Civil Estadual de Pernambuco, uma central de apoio aos municípios, onde técnicos dos municípios vêm para cá e os nossos técnicos ajudam esses
municípios a preencher esse formulário e a gente imagina que hoje mesmo a gente já começa a liberar os primeiros recursos, considerando que ontem é que foi publicado o decreto do Estado e o reconhecimento pelo governo federal. E, logicamente, que o Ministério da Cidadania também tem liberado recursos fundo a fundo e, por exemplo, para Jaboatão dos Guararapes, o Ministério da Cidadania já liberou recursos para os desabrigados. É preciso que os municípios também acessem o sistema do Ministério da Cidadania para receber também esse recurso. Secretário, a CNN fez um levantamento mostrando que o Brasil teve 479 mortos pelas chuvas desde o ano passado. É muita gente que morreu por conta de chuva. A gente sabe que tem, claro, toda uma falta de investimento, de estrutura para que essas pessoas consigam sobreviver quando tem um volume muito alto de chuva. Mas, diante desse número, eu pergunto, dava para evitar parte dessa tragédia? Houve um pique na transmissão. Você poderia só repetir o final da pergunta, por favor? Não, a CNN fez um levantamento que mostra que 479 pessoas morreram por conta das chuvas desde o ano passado. E aí eu te pergunto se, em parte, daria para, com mais investimento, né, por planejamento, evitar parte dessas mortes, dessa tragédia toda. Com certeza. A gente tem aí dois viés. O primeiro é do investimento público em ações de prevenção, de contenção de encostas, de habitação, de retirada de pessoas de área de risco. Isso é um desafio muito grande porque depende de orçamento, depende da capacidade técnica dos municípios também de fazerem essas obras. O governo federal já liberou recursos, por exemplo, que tem 5 anos que estão em municípios e que até hoje eles não conseguiram fazer todas as obras. Mas também o mais importante, nesse caso, com variáveis de alto índice de chuvas como esse, é importante o comportamento das pessoas diante dos alertas. Então, daria para a gente evitar muitas mortes se as pessoas ficassem atentas aos alertas emitidos, se seguissem as orientações da Defesa Civil para saírem de suas casas e, principalmente, essas que moram em área de risco, nunca dormirem nas suas casas com uma chuva tão forte como que caiu aqui. Então, é um alinhamento de investimento público, de capacitação, de defesas civis municipais robustas e fortes e um treinamento de plano de contingência com a comunidade para que ela adote medidas de proteção. Daria, sim, para se evitar muitas mortes se a gente tivesse uma cultura de percepção de risco e de comportamento. E, claro, esse espaço que os senhores nos dão vai contribuir para que um dia a gente alcance isso. Nós conversamos com o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço.